Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho aqui para explicar para vocês como que funciona uma consulta nutricional. Acho que essa é uma dúvida aí que muita gente tem e esse vídeo aqui é para explicar um pouco do que acontece na consulta, o que vocês podem ter, né, de expectativas aí durante a consulta e depois da consulta nutricional. Então, para a gente começar, né, quando o tutor, quando procura um nutrólogo, e aqui especificamente estou falando do meu atendimento, porque existem variações aí entre os profissionais. Então, vou direcionar essa conversa a como funciona o meu atendimento nutricional. Então, quando o tutor me procura, né, com o animal, que quer uma consulta nutricional, então, eu avalio algumas coisas nesse paciente. Então, primeiro de tudo, o histórico clínico e médico do animal. Então, o que ele se ele teve alguma doença na vida, se ele já ficou doente, já fez um tratamento, se ele faz algum tratamento, se ele usa alguma medicação, enfim, todo o histórico aí ao longo da vida daquele animal, tá? O histórico clínico e médico da vida daquele animal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é muito importante numa consulta nutricional, que é o histórico alimentar. Então, tudo que esse animal recebeu de alimentação ao longo da vida, lógico que, né, não precisa ser nos mínimos detalhes, principalmente em períodos mais anteriores, mas o que ele recebeu ao longo da vida? Ele comeu ração, ele comeu alimentação natural, enfim, tudo isso. Então, é importante a gente entender o que aconteceu ao longo da vida e principalmente agora principalmente no último ano, o que aquele animal tem recebido. Então, por exemplo, se ele come ração, qual marca, qual quantidade que ele come, quantas vezes ao dia, tá? Se ele recebe alimentação natural, se essa alimentação foi prescrita por alguém ou baseada em que o tutor faz, quais alimentos, em quais quantidades que ele recebe diariamente, se o tutor faz uma mistura, né? Às vezes ele usa ração, mas mistura com outros alimentos, enfim, tudo que o animal tá consumindo naquele momento, principalmente, o histórico e o que ele tá consumindo naquele momento, tá? De alimentos principais. E aí, mais do que isso, ele recebe petiscos, alimentos extras, quais petiscos, quais alimentos extras, em qual quantidade, tá? De cada um deles, eu tento extrair do tutor o máximo de informação possível em relação a tudo que o animal come em 24 horas, tá? Então, tudo que come, se tem pessoas, quem que alimenta o animal, é a mãe, é o pai, é o funcionário, cada dia é uma pessoa, enfim, tudo que acontece. Se tem outros animais no ambiente, eles têm algum tipo de interação ou de competição na hora da alimentação, isso também é importante para a gente saber. Outro ponto em relação ao apetite do animal, é um apetite que tem um animal que tem um apetite normal, comeu ali, coloquei no potinho, ele vai e come, acabou, ou não, é aquele animal que é desesperado por comida, ou, né, de forma oposta, aquele animal que tem o apetite muito caprichoso, que tem que ficar colocando coisa, que cada hora induz o tutor a ficar mudando a alimentação. Enfim, qual é o tipo, né, de apetite que aquele animal tem, como que ele se comporta frente aos alimentos e como é a interação do tutor no momento da alimentação, porque isso também pode falar muita coisa pra gente, dependendo de qual seja a queixa, né, que a gente vai escutar ali, ou qual o motivo que trouxe o tutor à consulta nutricional. Então, tudo isso faz parte, né, desse inquérito alimentar que eu levanto, né, que a gente precisa levantar ali no momento da consulta. Depois, se o tutor tem exames, tá, do paciente. Então, tem gente que às vezes vem que traz uma pastinha, né, com todos os exames. E tem pessoas que às vezes nunca fizeram exames ou fizeram uma vez há muito tempo. Então, é importante olhar os exames que o tutor tenha naquele momento e entender
se é necessário fazer ou não algum exame extra diante do contexto ali que está acontecendo, né? Da queixa que o tutor vai ter, obviamente, né? Tá trazendo ali o paciente por quê? Né? Eu tô trazendo porque ele não tem nada, ele é saudável, eu só quero mudar a alimentação dele. Eu tô dando ração, quero usar alimentação natural. Ou o inverso, eu uso alimentação natural e quero voltar para ração. Ou se o paciente tem alguma doença, né? E aí a gente precisa ver se esses exames estão ok, se precisa fazer mais alguma coisa. Então esses são os 3 primeiros passos. Aí depois disso a gente vai para a análise, a avaliação física propriamente dita do animal. Então, na avaliação física, primeiro a gente faz uma inspeção geral, né, do paciente, olha do narizinho à pontinha do rabo, né, como a gente sempre brinca. E aí vamos dar importância, ou vamos dar atenção para algumas coisas, particularmente na questão relacionada à parte nutricional, né? Então, primeiro, se tem alguma queixa relacionada à dificuldade de comer, se esse paciente comia bem e parou de comer, se essa comida está caindo, se tem alguma coisa relacionada à dificuldade de alimentação, é importante fazer uma inspeção oral detalhada, para ver se não tem ali algum dente que está com problema, fraturado, alguma doença periodontal, um monte de tártaro que está precisando de fazer limpeza, se não tem um corpo estranho, né? Então a inspeção da boca, ela é particularmente importante nesses animais que tem que o tutor relata alguma dificuldade que ele tá para comer, na hora de comer, tá? Outra coisa que é essencial na avaliação nutricional é a avaliação do score de condição corporal. O que é isso? A gente dá uma nota para a condição corporal física do paciente. Essa nota ela vai de 1 a 9. É uma tabela, eu vou mostrar aqui para vocês, vai aparecer aqui para vocês. Vai de 1 a 9. 1 é aquele paciente que está muito magrinho mesmo, pele e osso. E o 9 é aquele que já virou uma bolinha, né? Que está muito obeso. Qual que é o score ideal para cão? O 4 e o 5, que é o meio do caminho. E para gato a gente considera o 5, tá? É um pouquinho diferente, porque os gatos acumulam gordura em lugares diferentes dos cães, tá? Então a gente avalia, porque assim, por que é importante avaliar a condição corporal, gente? Porque, por exemplo, eu posso ter um cachorro com 10 quilos e ele estar no peso ideal, eu posso ter um cachorro com 10 quilos magro e posso ter um cachorro com 10 quilos gordo. O peso em si, sem o contexto, sem a avaliação do animal, ele não significa nada, né? Porque a gente tem cachorros aí de tudo quanto é tamanho. E ainda que seja um gato, se eu tenho um gato com 3 quilos, eu posso ter um gato pequeno que com 3 quilos ele tá no peso ideal e eu posso ter um gato com 3 quilos que tá muito magro. Ou também, de forma oposta, eu posso ter um gato com 7 quilos e ele tá super obeso, ou pode ser um gato muito grande que com 7 quilos também tá no peso ideal. Então é importante associar a questão do peso com essa nota de condição corporal ideal, tá? Ou essa nota de condição corporal, que a gente vai sempre querer, né, conduzir a alimentação para que o animal se mantenha no score de condição ideal, que é o 4 ou 5 para cães ou 5 para gatos. O cão com score 4 ou 5 é aquele cão que eu olhando de cima, né? Então, ele tá no chão e eu tô olhando de cima. Eu vejo uma cinturinha marcada, tá? Olhando de lado também vejo uma cinturinha marcada. Quando eu apalpo as costelinhas, eu consigo sentir com facilidade a costelinha, os ossinhos e os espaços intercostais. Eu não preciso pressionar, fazer muita força, né? Vai ter, logicamente, a pele e uma camada mínima de gordura ali sobre as costelinhas, mas é fácil da gente sentir. No caso de cachorro, né? Eles não vão ter gordura acumulada no pescoço, nem no peito, nem na base da cauda, tá? À medida que cão ganha peso, eles tendem a perder a cintura, acumular gordura na base da cauda e acumular gordura muito no pescoço e no peito, tá? Isso também tem uma questão de raça. Tem raças que acumulam mais ou menos em determinados lugares, tá? Mas a gente sempre olha a questão do pescoço, né? Do acúmulo da costela, qual a dificuldade para eu sentir as costelas, a cinturinha
e a base da cauda. Já nos gatos, os gatos eles têm aquela bolsinha primordial, que é aquela pelinha que fica entre as patinhas de trás, né, na barriguinha. Isso é normal do gato, mesmo um gato magro, ele tem aquela pelinha, isso faz parte da estrutura. Para o gato estar sem aquela pelanquinha que a gente brinca, ele tem que estar muito magro, tá? Então ter aquela pelanquinha não é indício que ele tá gordo, mas a partir do momento que eu apalpo aquela pelanquinha, né, essa bolsinha, e tem acúmulo de gordura, aí sim, né, e vai aumentando à medida que ele tá nessa escala aí de 1 a 9, quanto mais próximo do 9, mais gordura eu vou ter ali. O gato no score 5, ele não tem uma cintura muito marcada, que nem a gente vê em cão. O gato ele é mais retinho quando a gente olha de cima. E quando a gente olha de lado, ele também é mais retinho por conta dessa bolsinha que ele tem entre as patas. Mas eu não posso ter, né, um acúmulo de gordura também sobre as costelas, eu tenho que sentir as costelinhas com facilidade. E essa bolsinha tem que estar com o mínimo de gordura. À medida que ele ganha peso, a barriga, né? O gato tende a ganhar muita gordura dentro da intraabdominal e nessa gordurinha, nessa pelanquinha, né? Nessa bolsinha primordial, tá? Mas tem que estar muito avançado na gordura para acumular, muito avançado na obesidade para acumular gordura já perto do pescoço, assim, aí já é, né, casos mais extremos, coisa que para um cão com pouco peso, eles já começam a acumular gordura no peito e na base da cauda, por exemplo, tá? Então, isso é a primeira coisa que a gente avalia no exame físico-nutricional. O segundo ponto, que é muito importante, é a avaliação da musculatura, que a gente chama de score de massa muscular. Mais uma vez, eu posso ter um animal que tá com os seus 10 quilos e tá com a musculatura ok, pode estar com 10 quilos e ele pode até estar obeso e com perda de musculatura, ou ele pode estar magrinho e tá com a musculatura normal. Então a musculatura ela não caminha necessariamente com o peso. Lógico que se eu tiver um animal muito magro, ele acaba perdendo musculatura, invariavelmente, porque o organismo ele vai usar tudo que ele tem de estoque, incluindo gordura e musculatura. Mas para perdas leves de musculatura não tem muita relação com o peso ou com o score de condição corporal, tá? Então, como que a gente avalia a massa muscular do animal? Normalmente pegar grupo muscular grande, que a gente vai ter principalmente na coxa, né? Ou então na parte aqui do braço, né? Da paletinha aqui do braço, mas eu acho mais fácil na coxinha. E os cães, eles têm uma musculatura da coxa, da pata, mais firme, tá? Então, se você pega um cachorro, não precisa ser musculoso, não significa que só o musculoso que tem o score de condição muscular ideal. O animal, desde que a coxinha, a hora que você aperte, ela esteja firme, tá? Ele em pezinho, na mesa, você apertou a coxinha e ela tá firme, é sinal que aquela musculatura, ela tá adequada para aquele paciente, tá? Se eu aperto e essa coxinha já dá eu sinto uma certa flacidez dessa musculatura, a gente já fala que tem uma perda leve, né, dessa musculatura. E aí eu tenho depois os scores mais baixos, que são o de perda muscular muito alta, né, severa. E aí, invariavelmente, é muito mais do que, não é só flácido, eu sinto pouco músculo entre o osso e a pele, tá? Reduz drasticamente a quantidade de musculatura que tem entre o osso e a pele. Então eu vou apertar e eu sinto com facilidade o osso. Então essas são as perdas de musculatura mais acentuadas, mais graves. A perda leve de musculatura a gente pode observar tanto em paciente que se movimenta pouco, então que faz pouco exercício físico, que fica preso, né, em um local pequeno, às vezes é até jovem, mas que faz pouco exercício, ou em animal idoso. Então essa perda leve a gente consegue ver em animais sem estar relacionado necessariamente a uma doença. Agora já as perdas de musculatura mais severas, elas podem sim ter relação com quadros que a gente chama de caquexia, ou porque o animal está passando fome por algum motivo, parou de comer por algum motivo, ou porque ele tem alguma doença que está levando àquela perda acentuada de musculatura.
No caso dos gatos, essa avaliação da musculatura é um pouquinho diferente. Como sempre, né, os gatos, eles são diferentes. O gato, ele é mais flácido, tá? Tanto a pele, quanto os ossos, né, quanto as articulações, quanto a musculatura do gato, tudo nele é mais molinho, mais flexível, né? Por isso que ele é tão ágil. Então, essa musculatura que pro cachorro a gente já consideraria um 2, né? Que é uma perda leve, é o que a gente considera normal para um gato, tá? Por conta dele ter essa flexibilidade, essa frouxidão, vamos dizer assim. Mas eu tenho que, mas pro gato isso é normal, mas apertando, né, a patinha, a coxinha, eu vejo que tem músculo, bastante músculo entre o osso e a pele. Então aquilo é normal. Lógico que isso é com experiência também, né, gente? E à medida que eu vou sentindo que tem menos músculo entre a pele e o osso, obviamente que já são scores aí de perda mais acentuada da musculatura. Então, avaliação de score de condição corporal, depois de score de massa muscular, e aí eu vou partir para outras avaliações que são igualmente importantes, que é uma investigação da condição da pele e da pelagem do animal, porque a pele e a pelagem, elas demandam boa parte dos nutrientes, dos aminoácidos, das gorduras, das vitaminas e dos minerais que o animal ingere diariamente. Se eu tenho uma alimentação que está deficiente ou está com excesso, às vezes, de alguma coisa e faltando outras, eu posso ter uma pelagem que está ressecada, eu posso ter áreas sem pelo, né, ou com queda de pelo excessiva, posso ter um pelo muito oleoso, uma pele muito oleosa ou muito ressecada, posso ter lesões na pele, posso ter descamações, enfim, eu posso ter várias alterações ali, né, que eu preciso entender, olhar e ver se tá normal ou se tem alguma coisa ali que não tá legal e que tá chamando atenção pra gente investigar. Então, olhar a pele e a pelagem é muito importante. E aí, olhar o ouvido, né? Ver se o animal coça, se tem alergia, se lambe muitas patinhas, se tem alguma vermelhidão, né? Então, tudo isso faz parte dessa inspeção de pele e pelagem. Depois, outra coisa que é extremamente importante para a parte de nutrição, a questão gastrointestinal. Então, tudo relacionado ao sistema digestivo, porque é justamente no sistema digestivo, né, que acontece a digestão e a absorção dos nutrientes. Se existe algum problema digestivo, eu vou ter problemas em como o animal está digerindo ou eliminando o alimento. Então, o que é importante para a gente saber? Esse animal vomita. Se ele vomita, é logo depois que ele come? Ou é quando ele fica muito tempo sem comer? Como que é a característica desse vômito? Qual a frequência que esse animal vomita? É de vez em quando, uma vez por semana, uma vez por mês, todo dia? Então, qual a frequência? Qual a característica desse vômito, tá? Se o tutor associa alguma coisa, não, ele vomita só quando eu deixo ele sozinho. Né? Se tem alguma coisa, às vezes tem um estresse relacionado ali, alguma coisa nesse sentido. Então a gente precisa entender em que momentos, né, que esse vômito acontece. Essa é uma coisa. Aí eu vou pensar nas fezes. Como que são essas fezes? Elas são sequinhas, elas são durinhas, elas são bem formadas, fáceis de pegar. Qual o volume dessas fezes? Quantas vezes que ele faz cocô, né? Que ele defeca por dia? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes? Existem doenças que diminuem a absorção, que o animal começa a fazer 6, 7, 8, 9 vezes, né, cocô por dia em quantidades grandes, sem o bolo, né, sem estar bem formadinho. Então tudo isso é importante para pensar. Tem muco, é bem formada, mas tem um muco, tem uma estria de sangue, enfim, ou é muito ressecada, ele faz cada 2 dias só, né, 3 dias e precisa fazer muita força para defecar. Tudo isso é importante para a gente saber e levantar ali na hora da consulta. Mais uma coisa que é muito importante em relação ao sistema digestivo é se o animal apresenta gases, tá? Flatulência, a famosa flatulência.
Ah, eu escuto a barriguinha dele fazer barulho. Às vezes eu vejo que ele tá com dor, preciso até usar uma medicação para gases. Ou então eu sinto o cheiro, ele tem muito gás, né? Produz muitos gases. Então isso é importante pra gente também, né? Escutar do tutor. Existem algumas raças que são mais produtoras naturalmente de flatulência, né? Os bulldogs e os pugs, eles são aí os campeões. Mas ainda assim a gente pode sim fazer algumas coisas aí em termos alimentares para minimizar isso, ainda que esteja dentro da normalidade, né, de algumas raças. Então todas essas etapas são essenciais. Outro ponto que é importante na avaliação física é ver a hidratação, né? Essa prega cutânea, a gente pinça a pele, né, das costas, da costelinha e puxa e solta. Um animal que tá normal, que tá hidratado normal, né, que tem uma norma hidratação, a pele volta para a posição normal que ela tava. Se o animal tá desidratado, essa pele vai demorar mais para voltar. Ou, num caso extremo, ela não volta, ela simplesmente se pinça e ela fica pinçada, ela não volta para a posição normal. Obviamente que quando o caso é mais grave, né, que a desidratação é mais grave, você vai ver outros motivos, outras coisas. O olho vai ficar mais opaco, né, as mucosas mais secas, então tem outros sintomas associados, mas essa questão da hidratação, ela também é muito importante, a gente também tem que perguntar, até para saber, né, se o paciente está bebendo água da forma adequada, ou se ele está desidratando porque ele está fazendo muito xixi, pode ter alguma doença aí relacionada ao aumento, né, da produção de urina, enfim, isso também faz parte da avaliação. E aí, com todas essas informações, a gente vai para qual vai ser a nossa conduta, né? Como nutrólogo, o que nós vamos ali, o que eu vou prescrever para aquele paciente a partir daquele momento. Então, a primeira coisa que eu também tenho que considerar é o que o tutor quer fazer, né? Porque muitas vezes ele já vem com uma demanda. Ah, eu quero passar para alimentação natural. Ou então, olha, eu tava usando alimentação natural, mas eu comecei a trabalhar ou aconteceu alguma coisa que eu não dou mais conta de fazer isso, eu preciso ir para uma ração. Então, a gente tem que entender essa demanda do tutor, até porque também envolve uma questão financeira muitas vezes, e não adianta a gente querer prescrever uma coisa que o tutor não vai ter capacidade de fazer, seja por questão de organização, de tempo, ou por dinheiro, né? Às vezes ele não tem como pagar aquele alimento que eu tô querendo prescrever. Então isso é muito importante, escutar do tutor se existe, né, alguma demanda ou se ele realmente vai deixar a gente, né, eu como profissional dê a minha sugestão do que é melhor para aquele paciente naquela situação, tá? E aí, obviamente, depois, né, de escutar o que o tutor, se ele tem alguma demanda específica, a gente vai fazer a sugestão. Então, olha, se for, pode ser que a opção seja ração e pode ser que a opção seja alimentação natural ou uma mistura das duas coisas, né? A gente pode trabalhar dessas várias formas, usar só ração, usar o que a gente chama de mix feeding, que é misturar uma parte de ração com uma parte de alimentação natural, ou ir só para alimentação natural. Independente da decisão que a gente tome, né? Se for só a ração ou se for uma ração com alimentação natural, eu tenho que definir qual ração, em qual quantidade, então eu tenho que dar certinho para o tutor o nome da marca, o nome da ração e a quantidade diária que ele vai usar. Se envolver o uso de alimentação natural, eu posso ali definir quantas receitas que eu vou fazer para aquele paciente. Então, se o paciente é saudável, não tem nenhuma limitação de restrição de não posso usar isso, não posso usar aquilo, normalmente eu costumo fazer de 3 a 4 opções de receita de alimentação natural cozida, tá? Se o paciente tem alguma restrição, aí logicamente vai depender do paciente, né? Aí, não, estou fazendo uma dieta de eliminação, é uma dieta só, durante um certo período. Então, isso vai variar com o que o paciente tem. Mas para os que não têm uma restrição, ou né, que são saudáveis, ou que a doença que ele tenha não exija uma restrição de número de receitas, de 3 a 4 receitas. E aí, nessas receitas, que vão ser formuladas exclusivamente para aquele animal, eu vou formular, normalmente eu não faço, uma coisa importante, eu não faço a fórmula de AN durante a consulta, porque a formulação da AN demanda
um certo tempo, tá? Então, às vezes eu fico aí meia hora, 40 minutos fazendo uma formulação e a gente precisa de programa de computador, precisa de concentração e é muito difícil a gente conseguir fazer isso com o tutor na tua frente, né? Falando, perguntando, o animal na sala, andando, né? Às vezes já tá impaciente. Então, é muito difícil fazer a formulação de alimentação natural dentro do consultório. Então, no meu caso, né? Quando envolve alimentação natural, eu envio depois, mais tarde ou no dia seguinte pro tutor, o PDF, obviamente, né, um documento via e-mail ou via WhatsApp, essa receita com alimentação natural. E aí na receita, gente, cada receita tem que ter o ingrediente, os ingredientes, em quais quantidades. Não vai ser uma receita genérica, tipo, 30% de vegetais, 35% de carne, 5% de... Não vai ser isso, tá? Cada receita vai ter, olha, peito de frango, tantas gramas, arroz, tantas gramas, cenoura, tantas gramas, óleo, sei lá, de girassol, tantas gramas. Então, tudo que tiver na receita, que for fizer parte, tá lá, discriminado certinho em qual quantidade, incluindo, né, todas as proteínas, todos os vegetais, todos os carboidratos, os óleos, em qual quantidade, o sal, se precisar, qual sal em qual quantidade, e os suplementos vitamínicos e minerais, que são sempre obrigatórios quando a gente usa alimentação natural. Então, vai estar lá também o nome do suplemento e qual a quantidade que o tutor precisa dar por dia, tá? Então, vai estar tudo discriminadinho na receita, como preparar, quantas vezes por dia dá, quantas calorias que tem nas receitas, tá? Então, para o tutor poder acompanhar qual foi o raciocínio clínico, né? O meu raciocínio clínico. E se a gente depois, né, no futuro precisar fazer algum ajuste, fica mais fácil ali, né? As informações estão de uma forma mais mastigada para mim ou para qualquer outro profissional que precise olhar aquela receita e entender o que foi prescrito por mim, né, quando eu atendi o animal. Então, essas informações vão estar na receita. Outra coisa que muitas vezes acaba sendo prescrito para os pacientes são nutracêuticos e alimentos funcionais. Algumas vezes são nutracêuticos prontos, que o tutor já vai no pet shop, ou no supermercado, ou na farmácia humana e compra, já tá lá. Ou, às vezes, a gente precisa fazer fórmulas manipuladas, né? Que são também feitas exatamente para o paciente. E aí, eles recebem a fórmula, mandam para a farmácia de manipulação e começam a usar de acordo com o que tiver na receita. Então, tudo isso, né? Resumindo, então, o que é a consulta nutricional, né? Então, quais são as etapas? Primeiro, avaliação do histórico do animal, clínico, médico, né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, avaliação do histórico alimentar do paciente ao longo da vida. Depois, avaliação dos exames, né? De tudo que o tutor ali tem de exames e de acordo com as características do paciente. Aí, a avaliação física do animal, propriamente dito. E aí, a partir disso, é feito a orientação nutricional, né? As receitas do que ele tem que receber a partir daquele momento. E mais uma coisa que é importantíssimo é definir quando que é o retorno, o que a gente precisa avaliar. Então, um paciente que está obeso, então qual é o peso meta? Quanto que ele tem que perder por semana? Quando que ele tem que vir no retorno? Né? Então, tudo isso é importante, tem que ser conversado na consulta e deixar isso, né, como próximo passo para o tutor. Fala, olha, a partir de agora, então você vai fazer o que está aqui na receita e a gente se vê daqui tanto tempo e com esse objetivo. É para ele perder peso, é para ele ganhar peso, é para ele manter o peso, enfim, né? O que é a meta para aquele animal. E cada animal vai ter uma meta que não necessariamente é igual, né? Elas vão variar aí de paciente para paciente. Bom, gente, então, de uma forma geral é isso. Espero que tenha esclarecido essas dúvidas e que vocês tenham gostado dessas informações. Tchau!